Esse é um coelho acasalando. Vamos ver quanto tempo esse coelho vai aguentar. Ele aguentou apenas 3 segundos. Olá, meu nome é André. E há alguns anos eu ejacularia tão rápido quanto esse coelho. E nessa apresentação você vai descobrir como eu consegui vencer a ejaculação precoce através de um segredo usado por atores pornôs. Eu era um homem que durava menos de 30 segundos na cama. E agora duro mais de 40 minutos sem ejacular. E dou à minha esposa múltiplos orgasmos. Nos próximos 5 minutos eu vou compartilhar com você o segredo sobre os atores pornôs, que nem a mídia, nem seus próprios amigos vão te contar. Esses segredos sobre a performance desses atores determinam que eles consigam gravar cenas de mais de 1 hora com as atrizes mais gostosas, safadas e com elas falando as palavras mais sujas que qualquer homem gostaria de ouvir, e mesmo assim conseguindo manter o controle da ejaculação. Agora imagine se você pudesse durar tanto tempo quanto esses caras numa noite de sexo. Nesse breve vídeo, e pela primeira vez, eu vou puxar a cortina da indústria de filmes adultos e te revelar o segredo que está por trás de todos os caras que conseguem ter relações sexuais por horas sem ejacular antecipadamente. E ainda, vou te revelar um motivo surpreendente pelo qual as mulheres nunca conseguiram ter múltiplos orgasmos com você. Atualmente, você consegue aguentar quanto tempo? 5? 10? 12 minutos? Esse tempo eu estou me referindo somente com a penetração e não com as preliminares, porque somente com a estimulação vaginal é que uma mulher consegue atingir o clímax de maior intensidade que atinge todo o corpo. A penetração é tão importante para as mulheres que até as lésbicas usam vibradores. E um estudo realizado por um especialista americano descobriu-se que, em média, uma mulher demora 15 minutos para atingir o orgasmo. Se você não pode durar pelo menos 15 minutos na cama sem ejacular, então você terá dificuldades para satisfazer uma mulher. Ela vai ficar frustrada e infeliz, e forçada a encontrar satisfação sexual de outra forma, se masturbando ou com outro homem. A ejaculação precoce é um mal que atinge homens de 18, 30 ou mais de 40 anos, e você não vai dizer adeus a isso se você não tomar uma atitude. Apenas acabará por aceitar o problema e passará a conviver com ele, se sentindo cada vez mais frustrado e depressivo. Essa apresentação revela exatamente o caminho definitivo para erradicar de vez a ejaculação precoce da sua vida. Isso tudo 100% natural, sem usar medicamentos caros que podem colocar sua saúde em risco, cremes, sprays, camisinhas especiais, métodos de pensar alguma coisa estranha durante o sexo, se masturbar antes da relação ou qualquer outra coisa que verdadeiramente não acaba com a ejaculação precoce. Essa apresentação contém alguns detalhes da minha própria vida sexual. Eu vou tirá-la do ar em alguns dias, talvez até hoje mesmo. Então, meu conselho é que assista ele até o final, porque só através dele você vai poder descobrir como pode ter acesso a um poderoso método usado por atores pornôs, e assim descobrirá como dar um fim na sua ejaculação precoce. O que eu estou prestes a revelar não é um tratamento, não é uma correção temporária para ajudar a aliviar os sintomas. O que você está prestes a descobrir é a resposta para a pergunta que quase todo homem já se fez um dia, que é: como? Como esses atores pornôs conseguem aguentar tanto tempo? Após aplicar o método em você mesmo, terá total controle sobre sua ejaculação e vai ser você quem decidirá o momento exato que deverá ejacular, seja 15, 20, 30 minutos ou até depois de muitas horas de sexo. E não importa se hoje você não dura mais do que um piscar de olhos, por meio desse método você superará esse problema com facilidade. Sim, eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Entretanto, eu prometo que tudo vai ficar mais claro ao final dessa apresentação. E você terá ainda o meu contato para me cobrar depois sobre tudo o que estou dizendo. Então, deixa eu te perguntar. Durante a relação sexual, alguma vez sua mulher suplicou para você esperar e gozar junto com ela, mas você perdeu o controle da situação e acabou ejaculando primeiro? Mesmo ela dizendo que foi bom para ela, você já parou para pensar que ela pode estar te enganando só para não te constranger ou deixá-lo numa situação difícil? Você começou uma noite que parecia incrível, mas acabou ejaculando muito rápido. Ficou frustrado por aquele ótimo momento ter durado tão pouco. E no final, nem você e muito menos sua parceira conseguiram aproveitar. Por fim, ficou com medo que ela falasse para alguém que você tem baixo desempenho sexual? Alguma vez, sua mulher teve que se masturbar porque você não deu conta e terminou antes que ela? Ou por acaso, numa atitude desesperadora, você já tentou se masturbar momentos antes de ter uma relação sexual, só para evitar a ejaculação precoce, mas quando chegou o momento da penetração, você não tinha tanto tesão quanto gostaria? E se você está em um relacionamento? Alguma vez você procurou sua mulher para brincar, mas ela estava fria e como desculpa disse que não estava no clima, que estava cansada ou com dor de cabeça? Já parou para pensar que ela pode estar insatisfeita sexualmente com você? E a última pergunta. Você já quis ter o total controle sobre a ejaculação, decidir o momento exato que você quer durar na cama e dar a certeza para alguma mulher de que você é o único homem que consegue fazê-la contorcer os dedos dos pés e o corpo por completo em múltiplos orgasmos, fazendo com que por alguns segundos o resto do mundo deixe de existir por ela?
dando a certeza que você é o único homem sobre essa terra que consegue dar a ela esse tipo de experiência, fazendo com que mesmo em um dia vocês venham se separar e ela estando com outro homem, ela ainda fique pensando o quanto era maravilhoso as noites quentes que só você é capaz de oferecer. Agora eu vou compartilhar com você exatamente como funciona o método usado pelos atores pornôs. Entretanto, eu sei que você provavelmente está bastante curioso para saber quem eu sou e como eu sei que isso funciona. Bem, como eu disse no início, meu nome é André e eu sofri por muitos anos com a ejaculação precoce e consegui superar o meu problema depois de descobrir esse segredo, que até então somente os atores pornôs sabiam. Me casei com a Carol quando eu tinha 25 anos e apesar de frequentemente chegar ao orgasmo primeiro do que ela, eu nunca tinha ouvido ela reclamar. Para mim eu estava mandando muito bem. No nosso aniversário de casamento de 6 anos, foi quando eu percebi que minha ejaculação precoce estava se tornando um problema sério. E durante aquele dia, trocamos algumas mensagens picantes, onde eu dizia exatamente o que eu iria fazer com ela mais tarde. E quando finalmente o momento chegou, comecei a penetrar e ela começou a gemer. Pediu para eu ir mais rápido e que de forma alguma eu parasse. Eu avisei que eu iria gozar. Ela rapidamente me implorou para eu esperar, para nós dois gozarmos juntos. Mas como ela, gemendo, falando palavrões e pedindo para ir mais rápido, eu acabei me descontrolando e acabei ejaculando. Isso em menos de 2 minutos de penetração. Ela pedia para continuar, mas eu tinha acabado de ejacular, e todo homem, quando chega lá, precisa de um tempo para se recuperar. Meu tesão diminuiu, mas como homem, eu sabia que deveria me manter firme e continuar até que ela pudesse gozar. Eu precisava cumprir tudo o que eu tinha prometido nas mensagens que havia enviado a ela. Mesmo eu me esforçando ao máximo para continuar, o meu corpo reagia diferente. Ele pedia para eu parar e descansar. E com a falta de tesão aumentando, o meu amigão foi ficando mole como um macarrão escaldado. Naquela situação, seria como jogar bilhar com um pedaço de corda. E as coisas foram ficando sem graça para mim. O clima esfriando, e eu querendo que aquilo acabasse o mais rápido possível. Chegou a um ponto que eu não tinha clima algum para continuar fazendo sexo. Até que finalmente, depois de 3 minutos de sexo, ela suspirou, se levantou e foi se vestir. Percebendo que eu tinha estragado tudo, eu resolvi dar a velha desculpa de sempre. Carol, estava tão bom que eu não consegui segurar, mas o que estava ruim ficou ainda pior. Ela parou no meio do caminho até o banheiro, olhou por cima dos ombros e me direcionou um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Um olhar de pena, de desgosto. E disse: essa desculpa não cola mais, inventa outra. E continuou: poxa vida, sempre que o sexo está começando a ficar bom para mim, você já termina. E depois tenho que me masturbar no chuveiro para terminar. Foi constrangedor e frustrante ouvir aquilo. Fiquei ali parado por alguns segundos, em choque, com os olhos arregalados. A partir daquela noite, eu entendi que precisava encontrar uma solução para o meu problema de ejaculação precoce, antes que fosse tarde demais. Porque se fosse traduzir todas aquelas palavras, seria como: você não é homem suficiente para mim. Você não está conseguindo me satisfazer na cama e eu estou tendo que encontrar na masturbação o prazer que você deveria me dar como homem. Foi onde eu caí na real. Caramba, o que eu estava fazendo que ainda não tinha procurado uma solução para o meu problema? Durante anos ela sofreu calada para não me constranger. Quando eu era mais novo, a ejaculação precoce não era um problema. Por mais que eu ejaculasse rápido, e devido à minha juventude, eu conseguia estar pronto para dar uma segunda em poucos minutos. Mas os anos foram se passando, e essa segunda vez foi ficando cada vez mais difícil, seja pela idade ou pelo tempo de relacionamento. Eu fiquei tão chocado com aquelas palavras que após aquele dia eu comecei a evitar ter sexo com ela. Não queria ter que passar por uma situação de vergonha semelhante, até encontrar uma solução para o meu problema. Tinha noites que estávamos deitados juntos na cama, e eu poderia apostar que ela estava com vontade de brincar. Então eu fingia bocejar e dizia algo como: eu estava cansado do trabalho, ou qualquer outra desculpa que eu poderia pensar na hora, só para evitar outro desempenho patético. Na verdade, é que para um homem não há nada mais gratificante do que dar o máximo de prazer a uma mulher. Vê-la gemer em êxtase ao ter um orgasmo é maravilhoso. Porém, eu não conseguia dar esse tipo de experiência para ela. Houve uma vez que eu cheguei a dizer à minha esposa que eu não poderia fazer sexo naquela noite, porque eu estava com uma leve dor de cabeça, e essa é uma desculpa clássica das mulheres, certo? E lá estava eu, dizendo para minha esposa quanto mais baixo um homem pode chegar. Quando minha esposa dormia, fui no Google para pesquisar sobre o meu problema. Eu não estava muito familiarizado com o termo ejaculação precoce, até que eu comecei a aprender sobre ele. Você sabia que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, estima-se que 1 em a cada 4 brasileiros sofram de ejaculação precoce? E isso é um problema que requer atenção redobrada, já que pode desencadear males como disfunção erétil, a depressão, além de prejudicar a vida sexual do casal. Apesar de não existir um tempo estipulado para determinar que você tem ou não ejaculação precoce, devemos nos basear no tempo médio de que uma mulher precisa para atingir seu primeiro orgasmo.
Em média, a mulher demora cerca de 15 minutos para atingir o seu primeiro orgasmo. Então, seu empenho em se manter firme, sem ejacular, se torna fundamental, pois a partir de agora, ao prosseguir com os estímulos vaginais, você fará com que a mulher atinja orgasmos múltiplos. Isso acontece, pois diferente de nós, homens, ao gozar, a mulher não volta à estaca zero. Basta que você apenas continue estimulando-a para que ela possa atingir novos níveis de prazer. Depois de ler alguns artigos naquela noite, não pareceu que seria difícil eu corrigir o meu problema. Tentei algumas dicas que envolviam se masturbar algumas horas antes de ter relação sexual, a técnica da distração, que consiste em pensar em algo estranho no ato sexual, a de tirar o pênis para fora enquanto estiver chegando lá, e as demais técnicas que você encontra por aí. E quando nenhuma dessas coisas ajudou, eu marquei uma consulta com um urologista. Ele olhou para a prancheta, me ouviu por cerca de 30 segundos e me mandou para casa com uma receita para comprar um antidepressivo. Eu nunca tinha gasto R$300 em tão pouco tempo na minha vida. Além do antidepressivo ser incrivelmente caro, eu acabei sofrendo com os efeitos colaterais menos graves por usar essa medicação. Havia tantos outros efeitos colaterais severos e que trazia tantos riscos por conta das drogas contidas na medicação que usá-las me aterrorizava. Dê uma olhada você mesmo nos sintomas: secura na boca, prisão de ventre, aumento do apetite ou peso, problemas de visão, inibição de libido, dores de cabeça, tremores nas mãos. Embora eu entenda que isso não aconteça com todas as pessoas, eu não gostei da ideia de arriscar a minha visão e ter outros efeitos colaterais graves cada vez que eu quisesse ter relação sexual. E como demonstra pesquisas clínicas, o tratamento com antidepressivo não irá surtir efeito a longo prazo. Além disso, a maioria dos homens que optam por este tratamento aumenta o tempo de pré-ejaculatório de 30 segundos para apenas 2 a 3 minutos. Ou seja, isso não iria resolver o meu problema. Então, decidi comprar uma porcaria de pomada anestésica por R$230. Você já vai entender por que esse tipo de produto é uma porcaria. Ela é a base de benzocaína. Prometia um efeito retardante. Isso porque a benzocaína dá uma certa dormência no pênis, diminuindo a sensibilidade e resultando num maior controle. 10 minutos antes de começar a relação, falei que eu precisava ir ao banheiro. Apliquei a pomada diretamente sobre a glande e o corpo do pênis como indicava na bula. E apesar do medo dela descobrir que eu estava trapaceando, eu fui para a ação. E quando começou a penetração, meu pênis perdeu totalmente a sensibilidade e eu não conseguia sentir prazer durante a relação. Foi quando ela começou a se sentir estranha e desconfortável. E quis saber o que estava acontecendo, porque sentia as partes íntimas dormentes. E cada vez mais ela insistia e me pressionava para saber o que eu estava usando. Acredito que ela já desconfiasse o que estava acontecendo. Por quê? Do nada, ela enfiou a mão na gaveta do criado e encontrou a caixa que eu tinha colocado lá. Meu rosto ficou vermelho e brilhante, de tanta vergonha que eu estava sentindo. Voltei no banheiro e eu lhe mostrei a pomada que eu tinha usado. Comecei a explicar para ela que tudo que eu tinha ouvido naquela noite em que ela desabafou havia me abalado, e a partir daí eu passei a procurar uma solução para o meu problema. Me abri, contei sobre as dicas que eu peguei na internet, minha visita ao médico, do antidepressivo e da pomada. E vendo todo o meu esforço para resolver o problema, seu olhar de desconfiada foi mudando para um olhar de compreensão. Então, ela me tocou na mão e disse: "Nós vamos encontrar uma maneira de resolver isso juntos." Eu estava usando uma pomada pelas costas da minha esposa, que até poderia aumentar o meu tempo para ter ejaculação, mas consequentemente ela também iria demorar mais tempo para sentir prazer, pela perda da sensibilidade. Depois de prometer a ela e a mim mesmo que eu nunca mais usaria aquilo, joguei no lixo. Que diabos eu estava fazendo? Eu precisava usar uma pomadinha para fazer amor com a minha esposa? Aquela ideia era humilhante para mim e, francamente, um insulto para ela. Não era esse tipo de homem que eu queria ser. Mas isso não era o pior de tudo. Minha confiança estava abalada. Eu estava realmente com medo de que não pudesse ser capaz de satisfazer minha esposa novamente como ela gostaria. Naquela noite, eu estava muito envergonhado por ela ter descoberto minha trapaça. Então eu peguei um travesseiro e fui dormir no sofá da sala. Só que realmente eu não conseguia pregar os olhos. Fiquei olhando para a televisão com o controle na mão, pulando de canal em canal e pensando: devo pegar minhas malas, me mudar para um hotel e dizer para seguir em frente com a sua vida e encontrar outro homem? Um homem de verdade que poderia exercer suas funções como marido? Afinal, as mulheres têm necessidades fisiológicas e, como homens, temos o dever de atender a essas necessidades. E se o seu problema de ejaculação precoce fica no caminho, você não está dando a ela qualquer outra escolha. Eventualmente, ela vai ter que encontrar o que precisa com outro homem. Quando eu finalmente comecei a cair no sono, eu notei que estava passando uma reportagem na TV, algo sobre a indústria da pornografia. Então, eu me fiz a pergunta que quase todo homem já fez um dia: como pode? Como esses caras conseguem durar por horas sem ejacular? Eu pensei, eles devem saber de algum segredo para fazer sexo com essas mulheres gatas, às vezes com mais de uma ao mesmo tempo, com elas gemendo incrivelmente alto, e mesmo assim conseguir controlar a ejaculação por horas. Se o que eles usam funciona tão bem assim, mesmo em uma situação muito desfavorável, imagino que isso poderia fazer com caras normais e nas relações normais. Se eles tivessem que usar algum tipo de antidepressivo, Viagra, pomada, spray para executar o seu trabalho de 3 a 4 vezes por semana, eles deveriam estar mortos, porque uma hora
o corpo não aguenta mais. É claro que nesses filmes adultos pode ter muita mentira, como a mulher fingir que está gostando ou gozando. Porém, você e eu temos que concordar que não existe mentira sobre a capacidade de duração dos atores. Até passou pela minha cabeça que as cenas poderiam ser gravadas em mais de um dia. Entretanto, isso não faz sentido. Isso aumentaria o custo da produção e ficaria inviável para qualquer gravadora. E depois da internet, onde se encontra filmes adultos, a rodo, custo é algo que as gravadoras tentam cortar ao máximo. A partir daquele momento, a minha missão era descobrir se aqueles caras tinham mesmo nascido assim ou se existia algum segredo para que eles conseguissem durar tanto tempo. Consegui o telefone de um, e quando eu liguei e comecei a fazer algumas perguntas, ele simplesmente desligou o telefone na minha cara. E quando eu liguei de volta, chamava e chamava, até cair na caixa de mensagem. Desisti desse e continuei tentando com outros atores. E um aceitou que eu pagasse uma bebida para responder minhas perguntas. Cheguei no lugar onde combinamos e ele não apareceu. Foi quando eu percebi, porque eles iriam me contar seus segredos. Eles não me devem nada, não era do interesse deles. Eu mudei minha estratégia. O que é a única coisa que todo homem gosta tanto quanto as mulheres? Todo mundo gosta de dinheiro. Especialmente esses caras. Então, eu chamei os mesmos caras que desligaram na minha cara e ofereci para pagar por cada hora que eles compartilhassem os seus truques e segredos para durar mais tempo na cama. E funcionou como um encanto. Eu vi isso como um investimento. Queria copiar todos os segredos que eles tinham para mim. Se funciona para eles, funcionaria para mim também. Fui anotando todas as dicas que eles falavam, com todo cuidado para não deixar nada escapar. Se alguma pessoa nesse mundo sabia algum segredo para durar horas sem ejacular, eram esses caras. Se houvesse uma Olimpíada de resistência sexual, esses caras seriam os medalhistas de ouro. Inicialmente, eu pensei que eles conseguiam isso de forma natural. Já nasceram com uma sorte para durarem mais, genética ou algo assim. No entanto, eu continuei. Fazia literalmente para conseguir decodificar seus padrões, maneiras de pensar, hábitos, o comportamento antes e durante o sexo, controle do orgasmo, da ansiedade de desempenho. Fui tomando notas sobre o caminho exato para atingir suas habilidades sexuais sobre-humanas. Depois de coletar e finalmente colocar todos os conselhos em conjunto, cada peça do quebra-cabeça se encaixava. Eu percebi que de fato tinha às mãos o segredo número 1 dos atores pornôs, que faziam com que eles durassem tanto tempo quanto quisessem. Acredito que seja por isso que no início eles não queriam me passar seus segredos. Essa indústria é muito concorrida. O homem não precisa ser branco, negro, baixo, alto, magro, gordo, bonito e nem ter um dote grande. A única barreira para que um homem consiga trabalhar como ator pornô é conseguir aguentar por horas sem ejacular. Após ter toda aquela teoria em mãos, eu precisava testar para saber se tudo aquilo que eu tinha descoberto que funcionava muito bem para eles poderia ser algo replicado e usado por pessoas comuns como eu e você. Na primeira tentativa, passei de menos de 2 minutos para mais de 7 minutos de duração. Eu sabia que podia se tratar de pura coincidência, ou mesmo sorte, e mal sabia eu que estava no caminho para finalmente durar mais de 15 minutos na cama. Um dia, quando estava fazendo sexo com a Carol, notei que eu estava durando mais do que o normal. 10 minutos passaram e eu ainda estava rolando com ela. Em seguida, 15 e 20 minutos. Eu estava confiante. Eu tinha total controle do meu corpo e mente. Seria o que eu decidiria o momento exato que deveria ejacular naquela noite. Eu estava em êxtase e após o primeiro orgasmo dela, eu continuei a penetração. Ela continuou a ter prazer. Aquilo nunca havia acontecido. E quando ela estava no terceiro orgasmo naquela noite, eu perguntei: é impressão minha ou você está tendo múltiplos orgasmos? Então, ela respondeu: sim, estou sim, mas não para porque está vindo outro. E dessa vez goza junto comigo, porque eu já não estou aguentando mais. Após gozarmos, parecia que ela estava em um transe hipnótico. Ela não queria conversar e ficava com o corpo todo trêmulo. Parecia que de 5 em 5 segundos, ela levava uma pequena descarga elétrica. Até então, foi o melhor sexo que já tivemos desde que casamos. E foi quando eu ouvi a melhor frase. Eu nunca tinha sentido isso antes. Estou com as pernas bambas. Pela primeira vez na vida, consegui aguentar 25 minutos. Eu tinha total controle do meu corpo e mente. Eu decidi o momento exato que deveria ejacular. Eu poderia ver nos olhos da Carol que ela estava satisfeita e exausta. Eu nunca tinha me sentido tão viril. Estava com a minha autoestima lá em cima. Graças a minhas anotações, eu finalmente poderia durar mais tempo do que eu jamais consegui com cremes, pílulas e antidepressivos. Estava claro para mim sobre tudo que eu estava fazendo de errado para ejacular precocemente. De repente, tudo fez sentido. As posições que eu estava escolhendo, a forma como eu vi o sexo, minha respiração, meus processos mentais e padrões. Passando alguns dias, eu decidi contar toda a minha descoberta para o Márcio, um amigo de infância que também sofria de ejaculação precoce. Passei para ele um rascunho das anotações que eu tinha feito e como aplicar o método para si. Fiquei sem falar com ele durante uma semana. Até achei que ele não tinha colocado em prática, mas ele me enviou um WhatsApp dizendo: André, que coisa de louco isso, cara. E é por isso
isso que esses caras conseguem aguentar tanto tempo. Apliquei apenas uma parte das suas anotações e agora já estou conseguindo aguentar mais de 10 minutos. Temos que marcar uma cerveja amanhã. Preciso te contar uma ideia que eu tive. Nesse meu encontro com o Márcio, ele me deu uma ideia de fazer um site e distribuir pela internet esse segredo que apenas poucos homens sabem. E este é o motivo pelo qual eu criei este site e a apresentação que você está assistindo agora. Eu chamo meu guia de o segredo número 1 dos atores pornôs. Ele é 100% natural, 100% livre de efeitos colaterais e tem 100% de eficácia comprovada. Dentro dele, eu vou te revelar um passo a passo com técnicas que os atores pornôs usam para treinar seu corpo e mente de modo que seja você quem decida o momento exato que quer ejacular, seja 15, 20 ou mais de 30 minutos, e ao mesmo tempo dando à sua parceira uma experiência agradável que ela nunca pensou ser possível. E a razão para isso é simples. O guia, o segredo número 1 dos atores pornôs, resolve o núcleo do problema. Não é uma correção temporária ou um band-aid, é algo permanente. Tudo é explicado através de instruções claras, concisas e fáceis de entender. A verdade é que não é culpa sua estar ejaculando precocemente. Nenhum homem nasce com a capacidade natural de durar até 15 minutos durante a penetração. Pela regra da natureza, todos nós somos geneticamente programados para ejacular o mais rapidamente possível. Nossos ancestrais tinham que ejacular o mais rápido possível, porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados por algum animal e essa velocidade de fazer sexo está na nossa biologia. E hoje, essa situação é agravada pela exposição sexual dos comerciais, novelas, filmes e maneira como as mulheres se vestem. A mente masculina está sendo estimulada sexualmente a todo momento, e quando chega a hora do sexo, a sua ansiedade é tanta que você não consegue demorar mais do que apenas alguns minutos. Entretanto, você pode reprogramar sua mente e corpo para durar e aproveitar mais o sexo. Assim, como ninguém nasce lendo e escrevendo, você precisa aprender como controlar o seu corpo e mente para ter o controle sobre a ejaculação. Atores de filmes adultos não são diferentes de nós. Mesmo que poucos deles tenham mais resistência do que um homem comum, a maioria deles também tiveram problemas com a ejaculação precoce. A capacidade de durar por um tempo, que parece uma eternidade, se deve às técnicas de treinamento e condicionamento naturais. Eu reescrevi todas as minhas anotações em um guia digital abrangente para você controlar sua mente e corpo e vencer a ejaculação precoce. Algo tão fácil de seguir e entender que serve para qualquer homem. E para aprender, nem é preciso levar anos ou meses. Você pode aprender em minutos e até usar as técnicas a partir dessa noite. Mas deixe-me avisá-lo. Meu guia não é uma pílula mágica que do dia para a noite te dará o controle total da sua ejaculação. Você vai ver o resultado de imediato, logo na primeira noite. Entretanto, os melhores resultados vêm a longo prazo, quando você completar o programa de 10 minutos por dia durante 30 dias para eliminar a ejaculação precoce para sempre e ter total controle sobre o seu orgasmo. Em breve, você vai finalmente se livrar do constrangimento, da vergonha, da frustração, a sensação incômoda de que você sente quando chega lá primeiro do que ela. Logo, você vai ser capaz de ficar orgulhoso, confiante, sabendo que é você quem controla a sua ejaculação e você quem decide o momento que deve ejacular. Imagine nunca mais ter que ir dormir de pênis ereto porque ela sempre dá como desculpa que está cansada ou com dor de cabeça. Logo, você vai ser capaz de mostrar a ela o homem que é, lhe dando um sexo intenso, alucinante, que ela só vai encontrar com você. Embora este seja um produto novo, você não é uma cobaia. Antes mesmo de você entrar neste site, esse mesmo método já ajudou mais de 10 mil homens. Todos os dias eu recebo e-mails de agradecimento de caras que só podiam durar 2 minutos. Após aplicar o mesmo método usado por atores pornôs, puderam durar horas. Como o Eduardo de Niterói, que me enviou um e-mail dizendo: "E aí, André, só queria deixar aqui o meu agradecimento. Estou em um relacionamento onde moramos em cidades diferentes. Nos vemos apenas 2 dias a cada mês. E com essa escassez de sexo, quando nos encontrávamos, eu não conseguiria durar mais do que alguns poucos minutos. Então, buscando uma solução para o meu problema, eu acabei encontrando o seu site. Eu queria resolver isso o quanto antes, para não deixá-la insatisfeita e aproveitar mais aquele momento. Eu tenho seu guia há cerca de 3 semanas. E quando finalmente chegou o dia, eu acho que se juntasse todos os orgasmos que eu já tinha dado para ela durante todo o nosso namoro, não daria a quantidade que ela teve somente naquele fim de semana. Eu me senti no controle e sem ficar retirando rapidamente para fora a todo momento. Muito obrigado pelo seu guia." Ou como o Leandro Felipe de São Paulo: "Olá, André, eu tenho que admitir que fiquei um pouco desconfiado se iria funcionar comigo. Mas, homem, muito obrigado por isso. Minha namorada estava ficando frustrada porque eu sempre gozava em apenas alguns minutos. Eu simplesmente não conseguia parar o impulso de ejacular quando ele vinha. O guia funcionou como você disse. Ontem à noite fizemos sexo e ela finalmente teve um orgasmo com penetração. Eu me senti tão aliviado e ela não acreditava que eu tinha conseguido aguentar tanto tempo sem usar alguma medicação. Esta manhã, por vontade própria, ela me procurou. Então eu acho que eu tenho que agradecer a você."
Obrigado. Aqui está uma lista parcial do que você vai aprender dentro do guia. Você vai descobrir um conceito chamado controle de excitação. Como já comentamos, a maioria dos homens atinge o orgasmo muito mais cedo do que gostariam, porque eles perdem o controle sobre sua excitação. Por ficarem superexcitados, a ejaculação precoce se torna inevitável. Com o uso desse método, seu corpo é praticamente forçado a relaxar e, consequentemente, você vai ganhar controle da sua excitação. Vai acabar por surpreender sua parceira, por poder aguentar mais tempo, levando a experimentar outro nível no sexo. Tão fácil de aprender que você pode usá-lo ainda nessa noite. Eu recebi um e-mail do Henrique que usou essa técnica e dizia: a técnica do controle de excitação funcionou tão bem que a minha namorada chegou ao clímax 2 vezes, antes de eu ter minha primeira ejaculação. E na noite seguinte, eu durei mais de 20 minutos. E para mim isso é muito tempo, já que frequentemente eu não consigo passar dos 10 minutos. Essa nova fase vem ajudando a reconectar a nossa vida amorosa. Ela quer ter relações sexuais novamente hoje à noite, graças ao seu guia. Você também vai descobrir um truque especial que você pode usar enquanto se masturba, para condicionar o seu corpo a durar mais tempo. A maioria dos caras, sem saber, se masturbam de uma forma que treina seus corpos para ejacular rapidamente durante o sexo. Se você quiser durar mais tempo na cama, precisa parar de se masturbar errado, imediatamente, antes que as coisas fiquem piores do que já estão. Quando você fizer uma pequena mudança que descrevo dentro do guia, na forma como se masturba, a passar a fazer da forma certa, você condiciona o seu corpo para durar mais tempo, de modo que quando você tiver uma relação sexual, você vai ser surpreendido por tanto tempo tenha aguentado. Eu também irei mostrar as melhores posições sexuais. Algumas delas você nunca ouviu falar. Às vezes, apenas pelo fato de se fazer uma pequena alteração em uma posição sexual, isso já pode alterar o resultado de uma duração de 30 segundos para 30 minutos. Nesta parte, vou te revelar exatamente quais são esses ajustes. Aqui está um grande segredo que poucos homens sabem sobre as mulheres. Se você pressionar corretamente os botões sexuais durante as preliminares, você pode realmente fazer uma mulher chegar ao orgasmo dentro de poucos minutos e, por vezes, até mesmo em poucos segundos após o início das preliminares. Com ela chegando ao orgasmo rapidamente, você já garante que vai terminar a noite com ela satisfeita. E isso acaba deixando você sem pressão por estar constantemente preocupado se ela está ou não satisfeita. Também irei compartilhar com você um treinamento para ser feito com seus músculos ejaculatórios, para te dar maior controle durante a relação. A ejaculação é um processo que envolve o músculo púbio cotídeo. Quando você entender como esse músculo trabalha, você terá condições de ter completo controle sobre sua ejaculação. Você decidirá qual momento apropriado para ejacular. Assim, você pode fazer com que sua parceira atinja orgasmos múltiplos em todas as relações. O mais interessante e emocionante de tudo isso que eu estou compartilhando com você tem o poder de melhorar drasticamente a qualidade de suas ereções. Ao treinar este músculo, você poderá retardar a ejaculação em 15, 30 ou até mais de 60 minutos. Vários pesquisadores identificaram uma ligação entre a ansiedade e a ejaculação precoce. Eu criei um processo avançado de eliminar permanentemente a ansiedade de desempenho. Leva apenas alguns minutos para implementar essa técnica e posso dizer por experiência pessoal e pela experiência de todos os outros caras que eu ensinei esse processo que tudo muda. O desafio, se conseguir aguentar mais tempo, se torna surpreendentemente simples. Imagine o que seria ter a confiança de uma estrela do rock. Pense o que seria como ter a mentalidade antes e durante o sexo. Então aqui está outro método para ajudá-lo a durar mais tempo na cama. Curiosamente, a sua respiração profunda impacta na sua resistência geral. A maioria dos caras durante o sexo respiram de forma que estimula o orgasmo precoce. Na verdade, se você respirar dessa forma, é praticamente impossível evitar a ejaculação precoce. Então, se você quer durar muito mais tempo na cama, precisa começar a usar a técnica especial da respiração. Você também vai descobrir algumas técnicas para controlar o seu impulso de ejacular. Essa técnica vai bloquear aquela vontade que parece ser incontrolável de ejacular. Dentro do guia, vou te mostrar como e quando usar essa técnica para ter um efeito máximo na cama. Esse é um dos segredos que os atores pornográficos usam o tempo todo nas filmagens e ninguém percebe. O importante é que você saiba que eu preparei um passo a passo de como aplicar todas as técnicas que você precisa para durar 30 minutos ou mais. Você ficará surpreso como é fácil aplicar as etapas envolvidas nesse processo e o quanto são eficazes. Fique tranquilo, que não se trata de um processo de 1000 etapas e tampouco você precisará ser um PhD para conseguir executar. Eu não só quero ajudá-lo a vencer a ejaculação precoce, mas também quero que se torne um melhor amante que qualquer mulher deseja na vida, dando a certeza que você é o único homem sobre essa terra que consegue dar a ela esse tipo de experiência sexual, fazendo com que, mesmo que um dia vocês venham se separar e ela estando com outro homem, ainda assim fique pensando o quanto era maravilhoso as noites quentes que só você é
capaz de oferecer. Por esse motivo, eu quero lhe dar como bônus o meu mais novo livro digital, Como Provocar Orgasmos Femininos, que tem o valor de R$ 97. O que você aprender aqui vai lhe dar uma vantagem injusta sobre qualquer outro homem. Esse bônus se tornará indispensável para você aproveitar de uma maneira mais eficiente o tempo extra que você terá em suas relações sexuais. Veja o que você vai aprender. Como despertar totalmente o corpo da mulher para que ela possa começar a ter orgasmos mais potentes, com maior frequência e mais facilmente. Como dar à sua mulher o mais surpreendente e alucinante orgasmo que ela já teve. Saiba segredos sobre o processo do orgasmo de uma mulher que a maioria delas nem sequer conhecem. Como encontrar e estimular adequadamente o ponto G, fazendo com que ela tenha orgasmos indutores de transe. Muitas mulheres não conseguem encontrar o seu próprio ponto G por conta própria. Fora que poucos homens sabem como ativar o ponto G. Você pode ser o herói, o único homem que pode ajudá-la a alcançar o seu verdadeiro potencial orgástico. Aprenderá a fazer uma mulher relaxar completamente, fazendo com que seu corpo e mente estejam prontos para sentir energias explosivas com orgasmos múltiplos. Também aprenderá como deixá-la excitada, sem sequer tocá-la, usando apenas as exatas palavras que vão criar uma atração sexual extremamente poderosa, se conectando direto com o subconsciente dela. Conhecerá sobre o toque mágico, uma técnica potencializadora que vai ensiná-lo como fazê-la sentir um orgasmo poderoso e prolongado. Essa técnica é tão poderosa que vai mudar completamente o seu relacionamento, mesmo se você estiver com ela por 5, 10, 20 ou mais anos. Encontrará um mapa do corpo de uma mulher das 5 áreas onde ela tem mais sensibilidade. Isso vai fazer com que ela te veja como um homem único e especial, ao contrário de todos os outros que ela já conheceu antes. E isso é apenas uma lista parcial dos segredos que você vai descobrir aqui para ter a completa convicção que é capaz de satisfazer sua mulher e despertar os seus desejos mais profundos. No fim de cada relação sexual, ela vai sussurrar em seu ouvido dizendo que você é o único e é o melhor. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quanto é que vale para eliminar a ejaculação precoce da sua vida de uma vez por todas, onde é você quem decide o momento que quer ejacular, seja 20, 30 ou mais de 40 minutos, e poder ver a sua mulher contorcer todo o corpo onde você foi o responsável por deixá-la naquele estado de excitação? Acho que você não pode colocar um preço sobre isso. É verdadeiramente impagável. Alguns homens pagariam uma fortuna por essas informações. Há algum tempo atrás, quando esse site saiu do ar por alguns meses, por causa de motivos pessoais com minha esposa, eu recebi um e-mail de uma pessoa desesperada que queria o guia, o segredo número 1 dos atores pornôs, e que estava disposto a me pagar R$2.000 para ter acesso a essas informações. Outras pessoas estão pagando R$700 para se sentar com terapeutas, médicos e consultores especialistas para ajudá-los a durar mais tempo na cama. Só que não conseguem isso, e assim continuam a gastar dinheiro. Você também pode conhecer alguém, como eu, que já gastou mais de R$400 em cremes, sprays ou antidepressivos para tentar durar mais tempo. O que eu estou oferecendo é uma solução 100% natural, sem custos extras, sem efeitos colaterais perigosos, uma solução com 100% de eficácia, que vai direto no núcleo do problema. Então, com tudo isso em mente, deveria estar claro porque eu acho que R$500 pelo guia, o segredo número 1 dos atores pornôs, mais o bônus, como provocar orgasmos femininos, é um valor mais do que justo. Mas nesse caso, não se trata apenas do dinheiro para mim. Eu sou apenas um cara normal como você, que sabe exatamente o que você está passando. A única diferença é que eu insisti muito com as pessoas certas, que me revelaram um segredo sobre como exterminar a ejaculação precoce. Eu ainda lembro de como eu senti humilhado pelo desabafo da minha esposa e da possibilidade dela estar pensando em fazer sexo com outro homem porque eu simplesmente não conseguia satisfazê-la. E é por isso que eu não poderia de jeito nenhum pedir que você pague R$500, nem 300. Não vai te custar nem mesmo R$200. Seu único investimento hoje é um depósito reembolsável de apenas R$97. Eu já explico por que é um depósito reembolsável. Eu gastei muito tempo e dinheiro para ter essas informações. E agora você tem a oportunidade que eu não tive de pegar um atalho e ir direto na solução que realmente funciona. Esse é o valor mínimo que eu preciso para cobrir os custos e manter este site online. Por favor, entenda que preciso pagar os custos do servidor, bem como pagar toda a equipe de suporte ao cliente, para que você tenha suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para começar, clique agora no botão que aparece abaixo desse vídeo. Esse botão vai te enviar a uma página 100% segura, onde você vai colocar as suas informações básicas para fazer o seu depósito reembolsável. E então, logo na próxima página, você vai ter acesso imediato ao guia, o segredo número 1 dos atores pornôs, mais o bônus, como provocar orgasmos femininos. Você pode visualizar o programa inteiro de qualquer computador, smartphone ou tablet. Seus dados de pagamento e informações pessoais serão mantidas completamente confidenciais, porque nossa página de pagamento é criptografada com a mais recente tecnologia de encriptação, de 256 bits. E para proteger ainda mais a sua privacidade, nada sobre ejaculação precoce ou o segredo número 1 dos atores pornôs aparecerá
aparecerá no seu cartão de crédito ou extrato bancário. A única coisa que vai aparecer no seu extrato bancário é uma taxa da Monetize, que é o processador de pagamento seguro que nós usamos. Nada será enviado para sua casa, por isso fique tranquilo. O guia vem no conveniente formato PDF para que você possa baixar. Não importa se nesse momento você está no Brasil, Tóquio, Londres ou em Nova York, se é 3 da manhã ou 3 da tarde, você pode começar a usar as técnicas dentro de 2 minutos. Leva apenas 30 segundos para preencher o formulário na página seguinte e dentro de 60 segundos, o segredo número 1 dos atores pornôs, mais o bônus já mencionado, vai estar direto na sua frente. Por que um depósito 100% reembolsável? Veja como funciona. Você clica no botão que aparece abaixo desse vídeo, obtém tudo que está incluído no guia, o segredo número 1 dos atores pornôs, mais o bônus e começa seu test drive agora mesmo. Aprenda o que os atores usam para durar tanto tempo. Experimente os resultados por si mesmo e se não funcionar, como eu estou dizendo que vai, tudo que você precisa fazer é enviar um e-mail dentro de 54 dias e todo o seu dinheiro será devolvido. Como você pode ver, eu removi todo o risco. Eu coloquei sobre os meus próprios ombros. Se você desejar ter o seu dinheiro de volta, tudo que você precisa fazer é enviar um e-mail. Mas eu diria que, até agora, não recebi muitas dessas solicitações. Em vez disso, recebo e-mails todos os dias de homens de todas as idades que querem agradecer pelos resultados obtidos após aplicar o que eu ensinei. Então, isso é para que você fique totalmente à vontade para fazer um teste. Aqui está a minha garantia de devolver 100% do seu depósito. Se o guia, o segredo número 1 dos atores pornôs, não aumentar o seu tempo na cama, e eu não estou falando de 10, 15 ou 30 minutos, eu estou falando de horas, um tempo que você nunca durou na vida. Se você enviar um e-mail à minha equipe de suporte ao cliente em qualquer momento durante 54 dias, terá seu dinheiro devolvido na íntegra. Você vai receber de volta cada centavo, sem perguntas, sem letras miúdas e sem pegadinha. Isso é mais do que uma garantia, é uma promessa pessoal. Isso porque eu estou confiante de que você vai ter resultado que eu estou prometendo. Em outra situação seria impossível oferecer uma garantia como essa. Se você está realmente pronto para começar, você precisa agir rápido. Como você viu, nessa apresentação eu acabei me abrindo e compartilhando muitos detalhes da minha vida pessoal, e minha mulher não está muito contente com isso. Por esse motivo que esse site ficou fora do ar por alguns meses. Por isso, eu sinceramente não sei por quanto tempo mais este site estará online. O que significa que se você voltar a este site novamente em uma semana ou 2 e você perceber que essa apresentação saiu do ar, eu sinto muito em dizer, não haverá mais nada que eu possa fazer por você. Então, por que você deveria esperar ou adiar esse investimento? Você não corre absolutamente nenhum risco. Seus resultados são garantidos e você pode resolver totalmente seu problema de ejaculação precoce permanentemente e para sempre. E ainda tem uma garantia de 54 dias para pedir cada centavo de volta. Ao fim, a escolha é sua, mas esse vídeo vai acabar em 15 segundos. Então você precisa agir rapidamente. Agora, você basicamente tem duas opções. Opção 1, você pode fechar essa página e continuar a viver a sua vida como de costume e continuar obtendo os mesmos resultados que está tendo hoje. Você continuará passando por momentos frustrantes e de constrangimento por durar apenas alguns segundos e não conseguirá satisfazê-la, como deveria, correndo o risco de ser deixado, ou pior, ser traído. Desculpe por estar sendo duro, mas assim como nós, as mulheres têm necessidades fisiológicas e como homens, temos o dever de atender a essas necessidades. É insano fazer a mesma coisa que não funciona por várias vezes. Então, se você continuar fazendo o que está fazendo agora, você estará no mesmo lugar ano que vem. Ou então, você tem a opção 2. Você pode clicar no botão abaixo e começar a experimentar hoje mesmo o guia, o segredo número 1 dos atores pornôs, e finalmente ter o controle da sua ejaculação, onde vai ser você quem decidirá o momento certo que deve ejacular. Aplicando as técnicas do bônus, como provocar orgasmos femininos, o sexo se tornará tão viciante para ela que você vai reverter a situação, onde será ela quem vai procurar você para fazer sexo. Nunca mais você vai ouvir qualquer desculpa de que ela está cansada, de que não está no clima, ou o mais comum de todas, que está com dor de cabeça. Enfim, uma coisa é certa, uma solução definitiva para o seu problema de ejaculação precoce está bem diante de você. Tudo por apenas um pagamento reembolsável que durante 54 dias você pode ter de volta. A escolha é clara. Clique agora no botão abaixo, preencha suas informações e logo na página seguinte você terá a opção para baixar tudo o que você precisa para durar mais tempo na cama. E se você chegou até aqui e está me aguentando até agora, é porque você quer mudar. Agora, só depende de você dar esse primeiro passo. Este guia é a única coisa que separa você da vida sexual que você sempre quis. Agora é a hora de curar definitivamente a sua ejaculação precoce, recuperar a sua felicidade, sua masculinidade e provar à sua mulher que você é o único homem na Terra que pode satisfazê-la completamente. Portanto, não demore mais. Clique no botão que aparece abaixo desse vídeo e vamos começar. Até mais!